Bom dia e sejam todos bem-vindos nesse chá espiritual Cotanganhas, nesse dia muito especial, dia 26 de junho de 2025. Primeiro queremos pedir ao nosso bom Deus que continue a nos abençoar, que continue a nos dar força e que esteja conosco nesse chá espiritual Cotanganhas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Muito obrigado, nosso bom Deus, por todas as graças que tem nos concedido a cada minuto. Senhor, colocamos nas tuas mãos todas aquelas pessoas que sofrem, todos os doentes que estão nas casas, todos os doentes que estão nos hospitais, todas aquelas pessoas que são condenados injustamente. Senhor, pedimos a sua mão, pedimos a sua força e que esteja com essas pessoas que estão sofrendo nesse momento de várias enfermidades. Senhor Pai Santo, queremos nesse momento dizer muito obrigado pelo dom da vida e por tudo que recebemos vindo de vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Escutemos o Evangelho que nos é colocado hoje, o Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos, hoje São Mateus nos coloca aqui um grande desafio. E que esse desafio nós somos chamados a nos fazermos uma pergunta: Senhor, o que será de mim no fim dessa caminhada, ao fim desse desafio, dessa peregrinação aqui na terra? O que será de mim? É uma pergunta que nós devemos nos fazer, e a resposta pode não ser por palavras, mas sim pelos atos. Será que eu vivo os mandamentos? Porque não basta conhecer os mandamentos. O importante é viver os mandamentos, pôr em prática todos os mandamentos. Porque podemos conhecer todos os mandamentos, do primeiro até o último, mas se não vivemos, isso na verdade não vai nos ajudar em nada. Encontramos aqui, logo no princípio, Jesus Cristo a falar todos aqueles, na verdade,
que dizem Senhor, Senhor, mas na verdade não vivem, não põem em prática as minhas palavras, os meus ensinamentos, esses não entrarão no reino dos céus. Aqui há um grande desafio. Nós podemos profetizar, podemos ensinar, podemos fazer tudo, mas se não fizermos com amor, não fizermos com a fé, isso não vai nos ajudar em nada, porque não teremos a vida eterna. O Senhor, na verdade, vai dizer: eu não te conheço. Mesmo depois de dizer: eu não ensinava, eu não dava catequese, eu não estava lá no núcleo, eu não estava na comunidade, eu até dava dízimo, mas se tudo aquilo que eu faço não for mesmo do coração limpo, para a glória de Deus Pai, não vai me ajudar em nada. Então Jesus que vai dizer: afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Então, aqui somos chamados a renunciar toda a maldade, a renunciar à inveja, a renunciar à fofoca, a renunciar à mentira, a praticarmos o amor e a vivermos na paz, a sermos os instrumentos da paz. Somos chamados aqui a sermos, na verdade, como aquele homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. É o momento de cada um de nós poder se perguntar: onde é que eu construí a minha casa? Onde é que eu construí a minha fé, a minha crença? Será que é na rocha ou é na areia? Porque na verdade, se a minha fé é uma fé firme, é uma fé forte, mesmo que venha calor, chuva, vento, eu ainda estarei ali com Jesus bem agarradinho e não vai me acontecer nada. Mas se a minha fé é uma fé vulgar, é uma fé que não tem fundamento em Cristo, que não tem fundamento no amor, é uma fé que não vai me ajudar em nada. Com pouca chuva, com pouco vento, na verdade, essa minha fé vai desaparecer. Dificuldades teremos na vida, sim, mas é o momento, na verdade, de reconhecermos e sabermos de que essas dificuldades fazem parte da minha vida. O importante é eu viver os mandamentos, eu ter a fé e eu acreditar em Deus Pai. Queridos e amados irmãos, vamos pedir ao nosso bom Deus, sobretudo nós que nos chamamos cristãos, nós que dizemos que somos católicos, que o nosso catolicismo não seja só pela boca, o nosso cristianismo não seja só pela boca, mas também seja pelas obras, seja pela vivência dos mandamentos de Deus Pai. Somos chamados a colocarmos a mão na consciência e pedir perdão a Deus Pai por todas as vezes que nós, que somos católicos, nós que somos cristãos, nos comportamos como aquelas pessoas que não conhecem os mandamentos. Vamos viver esses mandamentos. E na verdade Jesus Cristo ensinava, ao terminar essa nossa passagem de hoje de São Mateus, e as multidões ficaram admiradas com o ensinamento. De fato, ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. É uma interrogação para nós que somos professores, para nós que somos formadores, para nós que somos catequistas. Como é que eu ensino? Como é que eu levo a mensagem de Jesus para as pessoas que precisam? Como é que eu levo a minha lição para aqueles que precisam dessa minha lição? Queridos e amados irmãos, queremos nesse momento agradecer esse chá espiritual Codanganhas e que Deus continue a nos inspirar e que Deus continue a nos dar força. E pedir perdão também por tantas vezes que não tivemos tempo para podermos partilhar e percebermos esse chá espiritual Codanganhas. Queremos agradecer o nosso bom Deus.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Obrigado, nosso bom Deus. Queremos agradecer por esse momento que nos concedeu, por esse aprendizado. Que não seja só por palavras, mas sim seja pelas obras. Não basta conhecer os mandamentos, mas sim, Senhor, dai-nos a força para vivermos os próprios mandamentos como os seus filhos amados. Pedimos a intercessão de Maria, nossa mãe, ao longo desse nosso dia, em todas as nossas atividades, no nosso setor laboral e também em tudo que nós o fizermos. Que o Espírito Santo esteja presente, que Jesus Cristo, ele seja o primeiro e o fim de todas as nossas atividades do nosso dia de hoje. Obrigado, nosso bom Deus. Agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.